pessoal, eu sou Gabriel Villa, estou aqui representando a Tilta. Esse ano a gente veio para a Semana ABC com uma novidade, que é o Tilta Hydra Arm, né? Uma grua extremamente compacta que você não precisa modificar o carro, ela se adapta a qualquer tipo de carro, pode ser um SUV, pode ser uma picape, você não precisa rebocar o carro, né? Aqui a gente está com ela com 2 estágios, mas ela chega até 3 estágios, né? Ela com 3 estágios, ela tem um payload até 8 quilos e com 2 estágios e as adaptações corretas, ela tem um payload até 13 quilos. Para você alimentar o sistema completo, a gente precisa só de um EcoFlow. Aqui, saída 220, né? Aqui, como vocês podem ver, ela não é nada presa no carro, ela é 100% ventosa e catraca. Então não precisa de furação, não precisa de adaptação. Esse carro, para vocês terem noção, é um carro alugado, literalmente, e a gente consegue deixar o sistema 100% funcional, tá? Aqui é 100% Tilta o sistema. A única coisa realmente é a câmera e o gimbal, que aí fica a critério do diretor de fotografia, tá? Aqui o sisteminha é isso, um sistema super compacto, completo, com movimentos que teoricamente seriam movimentos caros, né? Assim, de tecnocrane, de alguns braços maiores. E aqui é um sistema de apenas 150 quilos que você consegue colocar em literalmente qualquer carro, né? A operação dentro, os acessórios também, a gente também conta com os acessórios todos da interna do carro, né? Para operar, então mount de monitor, mount dos controles, a gente consegue adaptar todos dentro do carro tranquilamente. A gente tem um suporte para colocar atrás dos bancos e no painel da frente. E eu acho que é isso aí, né? O Tilta Arm vem trazendo um novo horizonte, né, de produção aí um pouco mais compacto. E aí, tudo bem? Meu nome é André Meyer. Eu tenho um Instagram que se chama André Vidmob e lá eu falo sobre equipamentos de audiovisual e principalmente equipamentos para celular. E esse daqui, gente, é um lançamento, não é um lançamento, essa cor é um lançamento da Tilta, mas esse aqui é um sistema chamado Sistema Cronos. É um sistema da Tilta onde você tem um cage, né, que é uma capinha de celular super legal, né? Tem várias cores e tal. Eu mesmo uso o meu diariamente, super rígido. Ele tem vários acessórios que você pode usar no seu dia a dia. Então eu uso isso aqui para prender plate de câmera, usar como standzinho, enfim, tem várias coisas. Tem até uma lâmina aqui para você fazer unboxing de caixas. Então, mas o mais legal disso tudo aqui é o seguinte: nesse cage, em volta dele, ele tem algumas conexões eletrônicas que vão energizar alguns acessórios. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui, ó. Tá vendo essas partezinhas prateadas aqui? São as conexões eletrônicas, tanto aqui atrás quanto nas laterais. E elas servem para o seguinte: esse cara aqui, além de ser um handle que vai melhorar muito a pegada para a sua gravação, tanto na horizontal quanto vertical, eu posso mudar essa montagem. Ele vai fazer o quê? Ele vai carregar o celular, ou seja, tudo que eu colocar aqui não vai usar energia do celular, vai usar energia dessa bateria aqui, que é uma bateria de 5.000 mAh. E a partir dela eu consigo carregar o celular, colocar acessórios. Por exemplo, esse LED aqui ele não tem bateria interna. Eu acoplei ele aqui, segurei alguns segundos aqui, ó, e eu tenho um LEDzinho já funcionando. Mesma coisa acontece com esse cooler. Eu consigo, apenas colocando ele aqui, já consigo resfriar o celular em 2 velocidades. Outra coisa muito legal desse cara aqui é que eu consigo fazer o foco manual. Se eu girar, eu vou girar aqui, ó. Tô girando aqui. Olha aqui, ó. Eu consigo fazer o foco manualmente por esse aplicativo que se chama Blackmagic Camera, que ele está disponível tanto para Android quanto para iPhone em alguns modelos. Aqui eu consigo também usar filtros ND. Eu posso escolher aqui filtros ND e ele também é magnético. Tirei aqui, ó. Tirei, coloquei, simples e rápido. Esse aqui é um outro acessório que também pode ser colocado e retirado facilmente, tá? Apertei aqui, coloquei, travei, tá funcionando.
Tem vários acessórios, por exemplo, esse outro handle aqui eu posso usar para melhorar a pegada. Posso trocar ele também por outro acessório, esse outro handle aqui, ó. Coloquei, travei, tá pronto, tá funcionando. É algo muito resistente. Eu gosto muito de falar que isso aqui é excelente para a galera que trabalha com videojornalismo, com jornalismo em si, né? Hoje a gente vê muitas emissoras trabalhando com kit Mojo. Normalmente é um kit que ele é mais frágil e é diferente disso aqui. Isso aqui é algo que você bota na sua emissora, você vai ter 2, 3 equipes rodando o dia, a equipe chega, troca a bateria, vai para a rua, matéria pronta, matéria no ar, rapidão. Você consegue também usar Live View nela. Então ele tem aqui, esse daqui é um hub onde você pode colocar microfone, tanto por P2 quanto USB-C, e também saída HDMI, onde você pode ou sair para monitor, como a gente fez aqui desse lado, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é o mesmo sistema, a gente pegou aqui aquela mesma saída HDMI, que é essa daqui, e a gente simplesmente colocou um monitor. Só que esse monitor poderia ser, por exemplo, o Live View, um sistema que você quisesse enviar sinal de vídeo para fazer transmissão ao vivo. E aqui a gente tem um outro acessório, que é um acessório da Tilta, que consegue controlar motores de foco, íris, enfim. Só que aqui a gente consegue usar ele via Bluetooth para também fazer o foco. Então, mexi aqui, ele está fazendo o foco manual aqui também, ó. Consigo fazer todo esse trabalho. Então, é um sistema robusto, é um sistema completo, inteiro de Tilta, que é um sistema que eu acho que não só TVs, mas todo profissional que precisa trabalhar de forma rápida vai gostar muito desse sistema. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Valente da Godox e eu tô aqui para mostrar para vocês um dos produtos mais procurados aqui no nosso stand na Semana ABC. Esse aqui é o novo difusor eletrônico da Godox, que ele é de 1 metro por 1 metro, então você pode ver que a gente tem uma luz lá atrás. Eu tô com o nosso controle e olha só o que vai acontecer. Quando eu dou o comando aqui, ele muda completamente e agora a gente tem uma luz difusa, vocês podem ver aqui no meu rosto a luz, e agora eu vou abrir ele e olha só como as nossas sombras vão mudar e a textura no meu rosto muda completamente. Então você consegue, num equipamento só, ter todos os filtros de difusão num só. A gente tem aqui dentro desse equipamento a possibilidade de ter uma biblioteca com todos os filtros, né, de difusão que existem hoje. Então a gente já está acostumado a ver os refletores com gelatinas eletrônicas e agora a gente tem a possibilidade de fazer esse controle completo por aqui. E se você quiser fazer também o controle à distância, ele pode ser ligado numa mesa via DMX, e ele também tem antena para controlar no DMX sem fio, né, que é o protocolo CRMX, ou pelo seu celular no aplicativo. Essa bateria aqui dura mais de 3 dias para ligar ele, também pode ser ligado na tomada. E uma das vantagens desse equipamento é que ele é totalmente flexível e você pode tirar da armação e jogar numa janela de carro, ou adaptar, né, e prender em qualquer lugar que você precisar. Então, essa aqui é uma das inovações da Godox para o ano de 2025, que é uma das várias, porque a gente tem muita coisa legal aqui para vocês conhecerem. Um dos produtos que o pessoal mais está buscando, que é o nosso novo flexível, né, como se fosse o colchão de luz, que é o AM1600R. R de RGB porque ele faz luz branca e também faz cor. Eu tenho o controle dele aqui no nosso ballast e eu vou fazer uma mudança aqui, ó. Eu vou colocar ele no modo de cor, vocês podem ver que agora a gente vai fazer a troca dele e eu vou conseguir, eu vou ligar ele agora novamente, já no modo cor, onde a gente vai fazer um ajuste aqui para colocar outras cores. Então eu consigo fazer toda a nossa troca, né, de cor completa. Então você tem todo o espectro luminoso para poder mexer, ou você pode retornar simplesmente no modo de luz branca, que é muito potente. Uma das grandes vantagens desse equipamento é que ele é inflável e ele monta em apenas 1 minuto. Ele pesa só 7 kg, então ele é o mais leve da categoria. Esse aqui ele é de 2,40 por 1,20, mas nós também temos o de 2,40 por 2,40. Então, para todos os tamanhos, para todos os tipos de estúdio, você tem um refletor desse porte, super fino, super fácil de montar e potente, que ele monta em apenas 1 minuto e ele cabe nesse case aqui. Esse aqui é o nosso case, então você vê que vai transportar ele todo nessa mala aqui, que tem rodinha também. Então é um sistema super leve, como eu falei, apenas 7 kg. E eu vou abrir aqui para vocês. A gente tem também para ele a saia, né? E a gente tem uma colmeia,
Então tudo vem aqui dentro e a gente tem já para ele uma colmeia que você consegue prender já com velcro, né, bem firme. E essa colmeia ela vai fazer o seu controle de luz, o seu foco de luz, fazer uma luz focal. Essa é uma das inovações da Godox que o pessoal mais está procurando e eu recomendo vocês conhecerem mais porque está muito legal. A nova MG 2400R. Essa aqui é uma única na categoria, não existe nenhuma outra luz no mundo que tenha essa característica de ter 2400 watts de LED RGB. Então ela vai fazer tanto luz branca como cor com excelência. Então desde um 3200, 5600 que você queira fazer, com a melhor reprodução de cor. A gente está com o espectrômetro aqui no stand e eu trouxe ele para todo mundo poder testar, para mostrar o quanto de confiança a gente tem na qualidade de cor dessas luzes, que é extrema, né? A gente tem luzes aqui com CRI 98, TNCI 98 e notas de SSI altíssimas. Então a gente tem muita confiança na entrega que o equipamento tem. Essa luz, como eu estava falando aqui mais cedo, é um refletor que tem tecnologia de 2025, ele tem um chip de LED super moderno, só que a construção do refletor é feita como um refletor clássico, feito para durar. Então esse equipamento é um equipamento que você pode ter certeza que ele é muito robusto, que ele dura muito bem, né? Ele é IP54, então você pode deixar na chuva por quantas horas precisar, que não vai ter nenhum tipo de problema. Então todos esses refletores têm essa resistência à água IP54 e realmente uma excelência, né? Vocês podem ver que agora a gente está testando aqui o modo de luz colorida nele, então além de ter uma luz branca muito potente, como se fosse um Fresnel de 5.000 watts tungstênio, a gente tem aqui também a possibilidade de fazer cor. Nós temos aqui uma biblioteca com todas as gelatinas que você pode imaginar. Então quando a gente vem aqui no nosso menu, a gente tem um modo chamado Gel, onde você consegue puxar todas as gelatinas e você tem uma biblioteca completa, onde você pode utilizar todos os tipos de filtro e buscar todas as gelatinas aqui na memória do nosso refletor. Então, pessoal, essa aqui é uma das inovações aí que a Godox vem trazendo, uma de todas da linha. E também temos aqui, a gente está muito orgulhoso de dizer que a Godox ela tem o maior ecossistema de acessórios para a tua luz. Então você pode usar ela com Fresnel, você pode utilizar ela com um adaptador desse aqui que é um raio paralelo, você pode utilizar ela também com uma panela refletora, né, com um refletor tradicional, ou também com softbox, com balão. A gente tem balão de 2,10 metros, tem parabólico, tem softbox, quimera. Então você pode utilizar todos os tipos de modificadores na tua luz para ter desde luz dura até luz suave de todas as formas. A gente fica muito feliz de apresentar essas novidades e convida vocês a testarem também. Oi, sou o João Castelo Branco, sou diretor de fotografia. A gente está aqui no stand da Canon com a C400. Eles me convidaram para fazer esse filme promo da câmera para a Canon América Latina. E isso é uma câmera incrível, foi muito bacana rodar com ela. Tem sido, eu acho que eu devo ser o fotógrafo hoje que mais usou a C400, porque eu peguei ela ainda como protótipo. Uma câmera que tem esse design compacto, assim, meio box, né? Parecido com outros fabricantes que têm esse mesmo propósito, mas ao contrário de outros fabricantes, ela não é exatamente, ela não exige módulos externos. Ela tem tudo aqui, assim, você vê, tipo, tem um monte de conexão, ela tem, enfim, atende muito bem ao mercado de cinema, mas também ao mercado de televisão, broadcasting, né? Tipo, ela tem várias coisas, tipo, gera pulso de Genlock, tem retorno de vídeo, que são coisas que são muito boas para evento live. E ela é uma câmera que foi muito pensada para produção virtual. Então, tipo, esse trabalho que a gente fez aqui, que está aqui no fundo, foi um trabalho todo feito em Virtual Production, né? Então, quer dizer que a gente misturou algumas filmagens em locação, a gente filmou plates para colocar no fundo do telão de LED e filmar contra esses plates no estúdio e produções com Unreal, né? Ou seja, que a gente faz realmente um cenário virtual, todo em 3D, põe a câmera no estúdio e faz ela conversar com uma câmera virtual que está nesse cenário virtual, que está projetado no telão no fundo. E ela é uma câmera que responde completamente, muito bem a esse tipo de produção, tanto em produções com tecnologia high-end, como foi o nosso caso, que a gente filmou nos estúdios da Quanta. A gente teve uma tecnologia super boa então ela responde a uma produção de alto nível, mas ela também tem ferramentas que permitem o uso dela em produções com um cenário
virtual ou para filmar simplesmente contra um telão de LED numa situação de televisão, por exemplo, com muito mais baixo orçamento também. Então, tipo, ela é bem legal, tá bem interessante essa câmera. Fala um pouquinho sobre as conexões que ela tem. Não, fala aí. Então, ela tem aqui umas coisas super legais, assim, ó. Ela tem, ó, você vê TC, aí ela tem a entrada de Genlock aqui, e ela não só a entrada de Genlock, ela gera o pulso de Genlock, isso é bem novo, assim. Retorno de vídeo também aqui, as conexões de som todas. Aqui do lado você tem um RJ45 para você colocar ela em rede. Tanto no caso de produção em cenário virtual, isso aqui serve para tirar os metadados de lente. Tem alguns metadados que saem via SDI, outros não, outros você precisa tirar via RJ45. E também serve para você controlar ela remotamente, né? Então você pode controlar... Cara, ela com uma câmera, com uma lente zoom autofocus, ela pode funcionar exatamente como uma PTZ. Então, tipo assim, você consegue colocar várias e com um controle remoto, em qualquer outro lugar, você consegue controlar ela. Então, assim, é uma câmera realmente muito versátil, que atende muitos mercados diferentes, assim, tá bem interessante. Esse botão seria o retorno do PGM. Não, aqui é só um joystick para eu mexer no menu e nas coisas assim. O retorno de vídeo tá aqui, é um cabo tipo DIN, é um mini SDI. Esse aqui é o TC e esse outro aqui, deixa eu tirar. E esse outro aqui, ó, ele é o Genlock e o retorno de vídeo. Tá vendo? Tá ali, ó, hatch. Hoje a Zeiss está apresentando o sistema de atracamento. Nosso sistema de atracamento, esse que você tem aqui, é bem legal porque ele é baseado em nossas duas camarinhas que você vai ver aqui na frente, né? Nossas camarinhas conseguem enxergar o mundo e fazer o tratamento, pegar a movimentação da câmera, entender a lente que você está usando. E isso aí é muito usado para a produção virtual, tanto seja para televisão como para cinema, né? No cinema agora está sendo muito usado a gravação com telão de LED, que é o que a gente tem aqui atrás, né? Se você vê lá, eu estou movimentando a câmera e o telão está se mexendo com a câmera, né? Tudo que eu faça com a câmera, o telão vai entender e vai gerar uma perspectiva correta do virtual que eu estou fazendo, né? Então, por exemplo, agora eu estou movimentando a minha câmera e a perspectiva é a correta, né? Eu não só consigo pegar a movimentação da câmera, também consigo saber qual é a lente que eu estou usando, se eu estou mexendo no foco da lente. Tudo isso o sistema de tratamento ele consegue pegar, né? Aliás, uma coisa bem importante quando você fala de tratamento é entender a distorção da lente, as características ópticas da lente, né? A gente tem tudo isso na nossa calibragem já pronto para usar. Outra coisa bem interessante é que nosso sistema ele é bem versátil. Quando eu falo que é versátil, é que ele tem uma solução para tratamento para todas as situações. Por exemplo, aqui, eu não estou tracando com nenhum marcador nem nada. Se você vê, nosso sensor, ele está apontado para a direita, olhando para o teto, né? E ele consegue entender o tratamento só com enxergar o contraste do teto. Agora depois vou mostrar isso melhor no aplicativo, né? Mas isso aí dá para você uma liberdade absoluta, né? Também, se você está precisando de fazer um tratamento em um lugar muito escuro, que não tem contraste, naquele caso a gente também faz marcadores, né? Aí a gente trabalha no espectro infravermelho, usando uma fita refletiva, que vai fazer, às vezes, também de orientação para o sistema de tratamento. Agora eu vou mostrar para vocês o aplicativo rodando. Mas nosso sistema é esse sensor, essa caixa que vai pegar as informações do sensor e a informação da lente e vai mandar para a nossa unidade de processamento que está lá no fundo, né? Agora eu vou mostrar para vocês o aplicativo. Nosso aplicativo, ele tem a sinal das duas camarinhas que eu falei lá, né? E ele está enxergando o contraste do teto que eu tenho lá. Se você vê, ele está entendendo que tem nesse contraste, ele tem uma distância certa, né?
a gente usa duas camarinhas para entender as distâncias das coisas. Do mesmo jeito que a gente tem dois olhos para perceber a distância das coisas. Só que ele é muito preciso na hora de fazer isso. E ele entende o mundo em onde ele está se traqueando. Se você vê aqui, eu tenho uma representação da câmera, né? O que eu estou fazendo aqui com a câmera, né? Se eu movimento a câmera, ele vai saber que eu estou movimentando a câmera. Porque ele está entendendo que o contraste está se movimentando, tá? Isso aí é bem interessante porque eu consigo fazer um tracking bem rápido. Eu fiz esse tracking aqui em 10 minutos. Se você vê, ele está vendo essas duas imagens, mas no mesmo tempo, ele criou toda essa nuvem de pontos a partir dessas imagens. E esse processo ele é automático. Eu vou limpar aqui minha nuvem de pontos. Está vendo que eu limpei minha nuvem de pontos? Agora ele vai começar a aprender mais uma vez tudo o que ele está enxergando. Se eu levo o sistema para um lugar que ele não conhece, ele continua adicionando os pontos. Agora, a maior preocupação, né, desse sistema de traqueamento é a distorção, né? Claro. Vocês têm um banco aí praticamente de lentes de todos os tipos, né? Essa é uma boa pergunta. Todo mundo sabe que o mais difícil de fazer um sistema de traqueamento, de uma configuração, um sistema de traqueamento, é entender a distorção da lente e as características ópticas, né? A Zeiss ficou muito focada em fazer um sistema fácil de usar, não uma coisa bem complexa. Então, a gente adicionou todo o nosso conhecimento de lentes e fiz uma base de dados bem legais para você usar, pronta para usar, né? Vou mostrar aqui. Eu, por exemplo, eu quero adicionar uma câmera aqui, né? Eu posso ir lá, criar meu template aqui, né? Meu projeto. Eu vou falar que eu vou criar uma câmera, por exemplo, vamos adicionar uma câmera RED. Eu vou adicionar minha câmera RED, vou botar porque eu já tenho outra. Vou escolher aqui a minha câmera RED, mas pode ser uma Arri, uma Blackmagic, Panavision, Sony ou alguma câmera de broadcasting também, né? Perfeito. Aí vou escolher qual das... Vamos criar mais uma vez que eu perdi aqui. Vou escolher a Red e aqui vou escolher qual da Red eu vou usar. Vou usar a Dragon, por exemplo, né? E ele vai falar, tá, que formato de gravação você vai usar? Então vou falar, tá, eu vou, sei lá, um 4, vamos lá, um 2.5K HD, por exemplo. E ele já preencheu todas as informações que eu preciso do tamanho do sensor e tudo isso. Aí eu adicionei minha câmera. Ele já criou a minha câmera aqui, né? Mas não tem lentes ainda. Que é o que a gente estava falando, distorção, tudo isso. Aí eu consigo adicionar, obviamente, as lentes da Zeiss. A gente tem todas as lentes pré-calibradas. Mas não só isso. Também tem um monte de outras lentes. Por exemplo, tem da Archinu, da Arri, da Canon, da Fujinon, da Leeds. Então, você consegue já pegar qualquer dessas lentes já pronta para usar. Vou escolher aqui, por exemplo, uma Leeds. Uma Summicron, por exemplo, né? E qual é o modelo que você vai usar? Uma 35mm. Pronto, eu já adicionei minha lente para o sistema. Se você está vendo, eu já tenho meu sistema pronto. E agora, quando eu volto aqui no meu tracking, eu posso escolher essa câmera que acabei de criar com essa lente. E aí eu já vou pegar todas as características ópticas dela e vou estar pronto para fazer o meu tratamento. Isso aí salva muito tempo na preparação, né? Porque você já não tem que passar por aquele processo difícil de pegar a lente, fazer uma calibragem manual. Tá. Aí a gente já tem resolvido o negócio do tratamento, mas depois você tem que integrar isso com algum render do mercado. Naquele caso, a gente tem integração com todos os renders do mercado. Tanto seja Unreal puro, né, como se sabe, como Unreal Vanilla. Aí a gente tem um plugin de graça que você pode pegar lá e fazer essa integração dentro da Unreal. Por exemplo, aqui, eu estou com o Unreal ligado aqui e ele está pegando todas as informações da movimentação da câmera, né? Tudo com o nosso plugin. Bom, depois, aqui de lado, a gente tem o render que está fazendo o trabalho para o telão de LED, que também é Unreal. Mas nesse caso é outra ferramenta que é o Aximetry. Então, se você tem, ou também se você tem um render de televisão, mais tipo VisRT, Brainstorm,
o Pixeltop, que também tem para várias, tanto seja XR como televisão, a gente tem integração com elas também. A ideia é que não seja um processo complexo e a verdade achamos que a gente chegou a um ponto que é muito mais fácil fazer tratamento, produção virtual, tanto seja para televisão como para cinema. Carlos Rabelo, da Disguise. A gente tem uma plataforma de produção virtual que a gente está mostrando aqui na Semana ABC, onde a gente trabalha exatamente com o envio do material do conteúdo para o telão. A gente faz a renderização em tempo real de todo o conteúdo, aqui no caso, que está sendo feito com a Unreal Engine. E aí, aproveitando o traqueamento da câmera que a gente tem aqui nesse robô, a gente consegue fazer todo o paralaxe respeitando a perspectiva da câmera. A Disguise ela é uma empresa que começou já desde 2002, muito mais no segmento da área de shows, fazendo gerenciamento de painéis para grandes concertos. E conforme foi evoluindo, e aí chegou ali na pandemia, os primeiros experimentos com a utilização de Unreal para cinema, a gente resolveu criar um segundo sistema nosso para prover essa renderização em tempo real, para justamente poder fazer produção virtual para cinema, televisão e tudo mais. A gente vem crescendo bastante na região, na América Latina, especialmente no Brasil. Durante as Olimpíadas, a gente fez um projeto muito legal com a TV Globo, fazendo o Central Olímpica, onde parecia que o estúdio deles estava construído lá dentro da Torre Eiffel, utilizando a nossa tecnologia. E hoje a gente também está na TV Globo fazendo as telenovelas. Algumas novelas eles estão fazendo lá, já utilizando a parte de produção virtual. A gente tem outros estúdios aqui no Brasil utilizando, a gente tem a Surreal no Rio de Janeiro, a gente tem a 555 Studios, a gente tem a Full Cine e a gente tem aqui, especialmente o nosso parceiro a AV Design Ion, que tem um estúdio ali em Santo Amaro, onde eles estão fazendo gravação. Então aqui a gente tem a tecnologia da Disguise fazendo o controle, a interação e a composição de tudo que está sendo gravado aqui e a parte do robô, que gera uma automação muito bacana para ser utilizada. Ela tem movimentos muito precisos, velozes, que aí só expande a capacidade criativa dos nossos clientes. Como é que funciona esse papo? Vamos lá no painel para você Vamos? mostrar? Fala um pouco sobre esse painel. Quando a gente fala de produção virtual, algumas coisas são muito importantes, né? Então a gente tem aí uma combinação de uma câmera que faça uma gravação de preferência em Global Shutter. A gente tem o painel e a processadora do LED. A gente tem o Media Server, que são esses conjuntos de servidores que a gente tem aqui. Então a gente tem um Media Server que faz a distribuição do conteúdo para o painel e o recebimento dos sinais de câmera. A gente tem aqui os módulos de renderização, que é onde todo o conteúdo está sendo renderizado em tempo real, a partir do movimento da câmera e a partir da cena que a gente escolheu eleger. E obviamente o painel, que a gente tem um pixel pitch específico para produção virtual, a tratativa de frame rate, resolução, justamente para poder criar essa composição desse ambiente imersivo durante a sua produção. Aqui a gente está com um painel de 2.9 pixel pitch, tá? Então ele tem a distância entre os pixels, ela tem 2.9 milímetros, tá? É o que permite uma entrega de uma qualidade de alta resolução, onde a partir do movimento de câmera que a gente não vai ter moaré, a gente não vai ter flicker, porque todo o conteúdo aqui também ele está sincronizado. A gente usa uma tecnologia chamada G-Lock, que está sincronizando a câmera, o painel e o conteúdo renderizado. Então, com todo esse sincronismo, a gente garante que a câmera não pegue nenhum tipo de flicker e consiga criar essa composição do cenário real, cenário de primeiro plano, juntamente com o cenário 3D durante a produção. Sou o Fernando Storino, CEO da Ruby, Engenharia Visual. Aqui no nosso stand vocês podem ver duas ferramentas que a gente tem que estão sendo muito usadas hoje em dia globalmente, tanto para publicidade quanto para produção de conteúdo, que no caso é o Cinebot e o Virtual Production. Cada um funciona de forma separada, mas em conjunto eles oferecem ainda uma gama maior de possibilidades criativas e tudo mais. O robô... Cadê? O Vini, joga no looping, por favor. O robô, como vocês vão poder ver aqui, a gente faz uma pré-programação, onde a gente pode marcar infinitos pontos, para que ele sempre vá fazer, né, o
o mesmo caminho, de forma igual, na mesma velocidade, o mesmo ponto focal. Se você gostaria de fazer uma passagem de zoom, ele sempre vai repetir da mesma forma. Isso é muito bom para coisas onde você precisa de repetibilidade e precisão. A maioria das vezes, coisas de produto, table shot, onde você precisa ter um controle maior sobre o que está sendo filmado, e coisas de high speed. Como vocês podem ver aqui é uma Phantom que a gente está usando. Ele não está fazendo movimentos muito rápidos aqui por uma questão de segurança, mas a gente conseguiria rodar um movimento bem agressivo a 1000 quadros. Né? Um ponto interessante que vocês podem ver é que ele está em sincronia com o nosso fundo de Virtual Production. Isso é possível mediante a Disguise, que é um servidor / processador que consegue dar conta de processar ao mesmo tempo que está passando. No celular, a imagem que vocês estão vendo aí, ela vai estar flicando lá no fundo porque o frame rate da câmera precisa estar na mesma frequência que o telão e, além disso, precisa estar genlocado. Genlocado é como se fosse fazer um cadeado entre câmera e painel para que eles estejam na mesma frequência, para não ter nenhum tipo de passagem de linhas, de flicações ou de aberrações na imagem. Né? O Ronobo a gente consegue programar ele via Xbox. Vini, pode dar uma cancelada aí, rapidão? Então eu consigo mexer ele aqui, consigo subir em frame, descer em frame, fazer pan, Dutch, tilt, vou marcando os pontos, tudo mais, depois a gente só joga a programação igual estava acontecendo aqui agora. Outra coisa legal desse robô é que a gente consegue sintonizar triggers com eles. Triggers são geralmente tractanos, ou seja, se a gente quer fazer um determinado efeito em algum momento, como algo saltando, algo sendo solto, fumaça, chama, água, tudo isso vai ser repetido sempre no mesmo momento, na mesma hora. Aí uma coisa que é importante dizer sobre Genlock e mesma frequências, como a gente deu o exemplo do celular que vai estar aparecendo, piscando ali, o que a gente tem que fazer na câmera? Além de colocar o frame rate na mesma batida que os hertz da tela, ou seja, se tela está a 24 ou 30 ou a 60, câmera também precisa estar nessa mesma relação de frame rate. E o Genlock serve nada mais do que para colocar em sintonia, porque eles podem estar em momentos distintos. Então, mesmo batendo junto frequência e frame rate, o Genlock ele entra para não deixar a coisa flutuando como ondas. Então ele vai, dependente de cada um ter sido acionado no momento, vai fazer meio que esse link, usando como se fosse uma algema entre câmera e telão. Esse seria um pouquinho da explicação de frequências, frame rate e o uso do Genlock. Meu nome é Nelson Maluf, nós estamos aqui no stand da Semana do ABC. A gente está com uma tecnologia de produção virtual bem interessante, que é os produtos dos servidores da Disguise, que a gente, na parte de cima, a gente tem os render nodes, que fazem toda a renderização de Unreal. Depois ali a gente tem o servidor VX4, que faz o mapeamento dos painéis. E dentro do sistema da Disguise a gente consegue controlar todos os elementos externos de produção virtual. Então a gente controla o painel, a gente controla os render nodes, a gente controla o robô, que é o Cinebot, a gente controla a DMX, a iluminação, a gente controla absolutamente tudo que vai numa produção virtual. E a Disguise ela está fazendo virtual aqui, mas ela faz shows também, faz exposição imersiva, faz tudo que tem que fazer gerenciamento de imagem, tá? Então, aqui você controla tudo, ali a gente está gravando o resultado, né, que você acabou de passar o resultado, e ali é o software que controla o robô. Então com a Disguise a gente consegue fazer esse disparo dos movimentos do robô. Então a gente pode dizer que a Disguise faz ela controla todos os dispositivos que você precisa para uma produção virtual. E aí, ó, vamos aproveitar ali, ó, que começou ali o robô, ó. E aí aqui a gente vê então o robô que tem uma movimentação pré-gravada.
O pessoal passou um tempo aí, faz o detalhe, por exemplo, no copo, passa com essa distância extremamente reduzida da mesa. A gente sabe onde está a mesa, sabe onde está a câmera, então não tem o risco de colidir. Então a gente faz eu diria que é uma precisão que só o robô tem. O ser humano não teria essa precisão de posicionamento de câmera. Então é um casamento de várias tecnologias que a gente coloca tudo junto numa coisa só. E é isso. Espero que gostem. Estamos aqui na Semana do ABC. É um prazer receber vocês aqui e demonstrar pessoalmente. Então, exatamente. Bacana é esse tipo de movimento, você substitui vários planos num único plano sequência, né? Então você planeja ali o traqueamento da câmera junto com realidade estendida ali e você tem um resultado que o espectador não faz ideia de como foi feito isso. É uma câmera robotizada, uma imagem projetada no fundo, isso é uma grande economia para muitas produções, né? Você criar uma direção de arte toda virtual, né? Fora que você pode fazer uma gravação do restaurante em Paris, uma em Nova York, uma em São Paulo, tudo no mesmo dia, né? Exatamente. Não precisa ter saída. Exatamente. Não precisa ficar esperando a luz ideal do sol no fundo, na janela. Você controla. Eu quero gravar ao meio-dia, eu quero gravar entardecendo, eu quero que o jantar comece às 5h30 da tarde, vai terminar às 7h, o sol vai ter... Deixa eu o que isso representa assim, em termos de economia para as produções de hoje? Então, eu acho que a gente... a grande vantagem da produção virtual é a gente não ficar mais... A gente não limita mais as locações que eu preciso gravar por causa do meu budget. Tá? Então, se eu quero fazer uma cena como a gente está aqui num restaurante e a gente vai fazer de um casal viajando, então eles vão ter uma noite num restaurante em Paris, outro dia um almoço em Roma, na outra vez um almoço em Berlim. Eu consigo, em um dia de locação de estúdio, fazer todos esses restaurantes no mesmo dia. Eu consigo fazer o meu check-in no aeroporto, eu consigo fazer uma série de coisas num ambiente controlado, que eu não tenho as intempéries do tempo, chuva, tempo nublado, tudo mais, eu consigo controlar todo o meu ambiente. Então, se eu quero que um jantar, vou começar a gravação ali às 5h30 da tarde, a gente começa o jantar e aí às 7 horas da noite o sol já vai ter se posto, eu tenho total controle sobre o meu cenário 3D. Então eu vou fazendo essa progressão acontecendo durante a minha tomada sem precisar ter ido para um lugar, ficado lá o tempo, correndo o risco de, putz, errou o texto, volta, tal, perdi o sol que eu precisava. Não, a gente tem total controle, né? A gente tem um cliente aqui em São Paulo que fez uma gravação que era um ambiente de praia, o pessoal em praia e fora do estúdio estava caindo a maior chuva. Então, se eles tivessem se deslocado, pegado autorização de prefeitura, levado equipe, separado um espaço na praia, chega lá, tá aquele dia nublado, aí você cria o sol com iluminação, toda a pós-produção que você vai ter, não. Dentro do estúdio você tem um ambiente totalmente controlado, mais seguro para o seu talento que vai estar lá. Imagina você fazer uma gravação como a Gisele Bündchen andando em Copacabana. Quão complicado seria em termos de segurança, fazer a reserva da área da praia ali para você fazer isso, sendo que no estúdio você faz isso com toda tranquilidade, com ar-condicionado, o camarim a 4 passos de distância, você consegue fazer essa produção. Ou seja, você reduz o que eu iria gastar 5, 6 diárias da Gisele Bündchen, eu gasto com 2 diárias do estúdio. Né? Então é uma economia muito grande. E inclusive a pegada verde, né? A gente está num ambiente que a gente não usou avião, a gente não usou caminhão, a gente não usou nada. O estúdio já está montado, já está pronto para isso, né? Você tem toda uma questão também ambiental, né? O que a gente percebe nesse tipo de produção é assim, uma pegada legal para a criação da arte, né? Continuidade de iluminação. Você pode passar o dia inteiro filmando aquela mesma ponte de iluminação. Agora, como é que funciona a retroiluminação que vem do painel para combinar com o que está na frente? Não, então, o bacana é exatamente um pouquinho do que a gente estava explicando ali, que na nossa plataforma eu tenho controle de tudo, das luzes, do painel. Então o diretor de fotografia vai sentar junto com o DIT lá, o colorista, e vai tratar todos os elementos que ele precisa das luzes e do padrão de cor, né? Nosso sistema ele atende o padrão de mercado, seja o CIO, seja ACES,
para justamente a gente saber que a cor que está indo ali é exatamente a cor que vai ser captada pela câmera. Então a gente tem controle 100% técnico e de ambiente da minha produção. Então, assim, vocês precisam de um plate, né, para projetar essas imagens no fundo. Ela já está pré-gravada, vocês podem projetar já tem que estar ali, rodando ao mesmo tempo. Sim. É diferente do chroma key, que você pode depois inserir, né? Exatamente. Em geral, a gente grava ele, a gente já tem todos os plates já colocados. A tecnologia está tão moderna, e a gente estava falando um pouquinho de frame rate, que eu consigo, com esse equipamento que a gente tem aqui, fazer com que minha câmera capture duas coisas, né? Eu consigo fazer com que ela capture o meu painel como ele está aqui com a imagem, e eu consigo fazer com que ele capture um verde, um chroma rolando aqui, para se eu precisar na pós-produção trabalhar algum elemento adicional. Então, mesmo o painel, eu pego a frequência que ele está, coloco numa frequência, eu coloco o vídeo, que é o que a câmera vai colocar, e em outra frequência eu coloco o verde, que outra câmera, ou se for uma câmera, uma V-Raptor da Red, por exemplo, a mesma câmera captura os dois em frequências diferentes e já tem esses dois arquivos para eu poder trabalhar na pós e o que a gente chama do efeito especial na câmera, né? O In-Camera Visual Effects. Então isso que muda um pouco. E esse tipo de produção virtual muda um pouquinho também a lógica da produção. Hoje a gente tem lá a nossa pré-produção, menos horas e menos investimento, e a gente tem a produção e aí bastante custo ali na pós-produção e efeitos especiais. A gente inverte isso, né? A parte de maior trabalho é na pré-produção, já deixando os assets prontos, toda essa questão pronta. Na produção, isso já vai estar quase que o material pronto. Depois a pós-produção vai fazer uma finalização, alguma correção de um elemento ali e já está pronto. Então depois que foi gravado, o tempo de lançar para o mercado encurtou, porque a gente inverteu, a gente gastou mais tempo na pré-produção. Então você inverte um pouco ali a timeline da produção completa. Então isso é outro ponto bem interessante. Também o interessante é como era antigamente, né? Os estúdios para depois para os exteriores, para as externas. Exato. E agora estamos voltando para o estúdio, Voltando né? para o estúdio. Que é uma grande economia, né? Sim, exatamente. Você percebe que todos os departamentos eles economizam ali, né? Primeiro você dá mais conforto, né, para toda a equipe, né? Você trabalha num ambiente refrigerado, você tem o controle de tudo, você pode fazer uma ordem do dia sabendo que vai ser cumprida, não precisa de plano B, plano C, por questão das intempéries, você pode estar filmando, caindo neve, não tem problema nenhum, que está cena de sol, isso que é o grande barato, né, do virtual, né? Que você trabalha ao mesmo tempo com certezas, né? E que a produção ela vai estar ali dentro do seu cronograma sendo respeitosamente seguida. Exatamente, exatamente. Acho que a previsibilidade do seu fluxo de trabalho é muito mais controlada nesse aspecto. Ele elimina 100% das externas? Acho que não é nem a ideia, né? Acho que a ideia é ele complementar tarefas que antes eram tão complicadas, né? Fazer uma cena de carro, o que a gente chama de driving plates, muito mais fácil no ambiente virtual. Algumas cenas internas, eu acho muito mais produtiva de trabalhar no virtual do que ir para fora, né? Então eu acho que é uma combinação dos dois cenários. E o bacana é que a tecnologia hoje permite que você consegue ter a mesma qualidade de luz, a mesma fotografia respeitada nos dois cenários. A gente consegue sincronizar isso. E a gente também tem a preocupação de olhar sempre o calendário, previsão do tempo. Exato. Porque a gente está numa época de continuidade de outono, de inverno, neve, chuva, e isso tudo a gente pode programar. Isso não é preocupação. Não é preocupação. Porque a gente vai ali. Então vamos já contratar para fazer ali, porque a gente sabe que naquele mês é um mês de muita chuva, é um mês de frio, é um mês de neve, e a gente pode fazer numa época de sol ali tranquilamente. Aquele filme, A Sociedade da Neve, foi feito com produção virtual com Disguise, né? Então tinha ali o telão, um monte de neve colocada aqui na frente e eles estavam ali no ambiente aquecido, não precisou eles irem realmente para a neve ou criar um ambiente com uma neve fake e eles com roupas de frio num lugar que estaria quente. Não, eles estavam dentro de um estúdio. Então assim, as possibilidades são infinitas num ambiente controlado como esse. Eu só vejo vantagem, até porque a tecnologia, cada dia, ela dá um passo a mais, né? Exato. Então a gente consegue mais fidelidade, tanto nos painéis, como também na captação do traqueamento, né? Aquela coisa 100% em tempo real, que
A gente antigamente tinha que traquear, com croma, tudo, né? E você tinha que ter uns equipamentos, né, que tinha que renderizar aquilo na pós. Hoje você faz isso em tempo real. Isso é a grande vantagem, né? Exato. Você já sai com o produto sabendo como é que tá. E se eu precisar mudar alguma coisa, eu mudo isso muito fácil, né? Uma posição de algum ácido que esteja atrás, uma luz que está estourando. É muito fácil você controlar isso já no set, né? Muito rápido. Isso é ótimo aqui, ó. O robozinho trabalhando ali, ó. Uma tecnologia híbrida que a gente tem hoje disponível no Brasil. Cada vez mais a gente está ficando menos dependente do importado, vamos dizer assim, né? Que a gente não precisa ir para fora para filmar, não precisa, não. A gente tem estúdios aqui, estão montados. Você pode alugar parcialmente, eu quero alugar painel, eu quero alugar media server, eu quero alugar renderização, eu quero alugar robô. Então você pode encontrar tudo num lugar só, ou você pode levar tudo isso para o seu estúdio também. Então é bem flexível e sob demanda, né? Meu nome é Alciro Barbosa, diretor de fotografia. Estou aqui na Semana ABC, no segundo dia de feira e de encontros, né? E dentro desses encontros estamos aqui no stand com a Blackmagic Pixels. A Blackmagic é uma câmera muito importante para o desenvolvimento profissional, principalmente nesse lugar, porque a Blackmagic é uma câmera que traz o olhar cinematográfico, a textura cinematográfica para um público mais de melhor acesso. Então a câmera é uma câmera acessível com esse look cinematográfico. Então, até pouco tempo atrás, eu fiz uma longa-metragem documental, Vento na Fronteira, e eu usei em 2/3 dele a Blackmagic. E foi uma experiência muito interessante, assim. Se tiverem a oportunidade de assistir esse filme, aconselho para vocês verem a dinâmica que a câmera conseguiu. E é uma produção grande com uma câmera acessível. Isso é muito interessante. Então, uma ótima ferramenta para vocês. Entrei no site da escola, www.escola São Paulo de Cinematografia. Aguardo vocês. Alciro, o que te levou, você sendo um profissional de cinema de muitos anos, a ser um educador? Então, meu lado de educação, ele vem, eu acho que dos meus pais, porque eu sou filho de professores. Então, tem um engenho na família que todo mundo é um profissional da área, médicos, advogados, engenheiros, geólogos, que as pessoas também exercem em outros paralelo à vida das suas profissões, a vida de professor, porque eu acho que para a gente, dentro da nossa formação, tem a coisa que a educação ela é fundamental, né? Então, eu acho que no GEM e na importância de multiplicar o conhecimento. Então, eu acho que a profissão de professor é uma das principais profissões do mundo. Assim. Sem professores, nada gira. Então, valorize seus professores, que eles são uma chave para vocês conseguirem um sucesso profissional. E se puderem também, compartilhe o que vocês aprendem, porque isso só enriquece a gente. Fala um pouquinho sobre o seu método. Eu tenho método, até o pessoal chama o método Alciro Barbosa, né? As pessoas falam muito nesse método, que eu estudei na Escola Russa de Cinematografia, Instituto Russo de Cinema, né? Que é o instituto mais antigo de cinema do mundo. E eles olham para a imagem de uma maneira completamente diferente do que o Ocidente, né? A imagem tem conceito, tem sentido, tem significado e tem a parte técnica muito focada para o propósito da narrativa cinematográfica. Então, eu tenho 30 anos já de experiência no Brasil como professor e como diretor de fotografia, já tenho mais de 100 filmes. O que eu faço? Eu pego a minha experiência acadêmica na Escola de Moscou, pego a minha experiência profissional dentro de sets brasileiros, tanto de ficção quanto de documentário, pego o jeito brasileiro de compreender as coisas e vou cruzando esse triângulo para que dentro eu consiga passar a minha formação para o público brasileiro, que é uma formação muito consistente, é a faculdade mais antiga de
de direção de fotografia do mundo. Então, lá tinha muitos conceitos que se desenvolveram, né? E eu trago esse conceito do jeito brasileiro de ser. Porque eu acho que é a minha função, né? Multiplicar também o que eu aprendi. Então, além de tudo, eu acho que é um compromisso que eu tenho com a minha escola e também com o público brasileiro, né? Então, eu acho que meu método é esse pensamento e esse cruzamento. Então, é sobre entender a imagem que você faz e a consciência que você tem sobre ela. Sou o Thiago Genovese, gerente de marketing do Grupo Pinnacle Blackmagic Designer Brasil. E eu vim falar um pouquinho hoje dessa daqui, que hoje é a queridinha do mercado audiovisual, que é a Blackmagic Pix 6K. Então é uma câmera que ela veio ouvindo muito feedback, acompanhando fóruns. Ela veio com esse corpo mais quadrado, que era uma coisa que as pessoas queriam, estavam pedindo muito, né, na Blackmagic. Com isso você consegue pôr o grip, uma gaiola, equipar ela, deixar ela com vários acessórios. Aqui tá sem, mas você vê que você já consegue colocar um monitor, um transmissor de vídeo. E ela veio com algumas coisas que são diferenciais. Além do sensor full frame, que já veio uma herança da 6K full frame, né, da Pocket 6K, que ela já vinha, eles mantiveram, e ela tem um lance muito interessante que talvez seja uma das poucas câmeras com isso. Você tem 3 modelos diferentes com 3 bocais diferentes. Você pode comprar a Pix com bocal EF, com bocal PL ou com bocal L. Então isso é uma grande diferença também, além de ser o melhor custo-benefício do mercado, né, disparado. Essas câmeras hoje você consegue ter uma textura, uma qualidade de imagem muito próxima às câmeras do high-end. Então hoje você quer rodar um cinema, uma publicidade, um documentário, seja o que for, você utilizando uma câmera Blackmagic, você vai ter um resultado incrível com custo-benefício muito baixo. Você que tem um orçamento, que teria que alocar uma câmera high-end, algumas diárias, essa câmera você consegue comprar ela e ter uma câmera para você fazer os seus trabalhos. Então é uma sacada muito grande. Fala sobre esses conectores que a Pro já não trouxe e essa já está a Pixis, ela, diferente da Pocket, que são conexões HDMI, aqui você já trabalha com SDI, que é uma conexão muito mais profissional, né, comparado com o HDMI, até mesmo para poder trafegar os dados, né, com mais segurança sem perder qualidade. Então isso daí é muito interessante. Ela tem outras conexões como Ethernet, aqui as entradas Cfast, né, dos cartões também, que são diferentes da Pocket. Então você vê que ela trouxe algumas coisas da Pocket, porém é uma câmera muito mais profissional, com custo um pouco mais acima da Pocket, não é um custo muito alto pelas melhorias e qualidades que ela traz. Você que está precisando de uma Blackmagic, vai lá, brgpinacle.com, todas as revendas autorizadas estão lá. Você tem 2 anos de garantia no Brasil, olha que legal isso. 2 anos, 1 ano de garantia a mais por comprar com esses canais autorizados e assistência técnica autorizada aqui no Brasil, a única do mundo, tá, gente? A única do mundo. A gente fez um trabalho tão bom com a Blackmagic, a gente fez eles entenderem que o mercado brasileiro precisava reparar as câmeras, que não é igual nos Estados Unidos, que eles compram uma outra câmera quando quebram. Então eles cederam essa confiança para nós. Você consegue reparar suas câmeras aqui com o Grupo Pinnacle. Sou Leandro Lamese, sou colorista, trabalho na Cora Post, sou sócio lá do Lucas Bergamini e fiz a cor aqui com o Alziro Barbosa, de um documentário que ganhou o prêmio de melhor fotografia da ABC o ano passado, um longa rodado com a Blackmagic Ursa, e no processo foi utilizado o DaVinci Resolve, a mesinha da Blackmagic, inclusive a Mini Panel, e o arquivo RAW da Blackmagic Ursa, que a gente conseguiu extrair assim uma profundidade tonal muito interessante para documentário, que tem uma pegada mais naturalista da correção de cor, da estética,
Então a gente consegue extrair muito desse arquivo dessa câmera e levar ela para uns lugares de documentário que a gente tem que, enfim, andar no meio do mato, sol na cabeça, correria. Então é uma câmera guerreira, suportou o longa-metragem, o documentário, e a gente fez toda a pós-produção na pandemia. Então a gente também fez remoto a correção de cor desse filme. Então na minha casa eu ali com a mesinha, com o DaVinci, o Alziro na casa dele acompanhando o remote grading para a gente fazer esse trabalho dessa forma paralela e remota. Né? Então, como é que está se comportando as baixas luzes em RAW nos produtos da Blackmagic para finalização, para color grade? Deixa eu pensar na curva dela aqui. Você pode falar de algum projeto, alguma coisa assim? Pode falar de outro já, né? Pode falar de projeto. Inclusive desse aí, se quiser também. Eu estou atualmente fazendo um longa-metragem que o Fernando Duarte fotografou. Então é um longa ficção, são vários curtas que compõem o longa. Então como ele é um curta fantástico, né, o gênero dele fantástico, e drama, ele tem cenas bem densas, noturnas, cenas internas, noite, cenas com lampião, com fogo de verdade, assim, iluminando a cena. Então a gente está explorando bem os limites da câmera nesse filme. Foi usada a Blackmagic Pocket 6K Pro. Ele tinha uma equipe bem reduzida, foi um filme com dinheiro de incentivo cultural do Sul. Então a gente está realmente explorando um look mais pesado, que força realmente a imagem, e ele conseguiu captar bem essas nuances de sombra, de conseguir fazer day by night na cor que força bastante a imagem, noturnas dentro de floresta, junto com o lampião. Então todo esse range conseguiu imprimir bem na fotografia para a gente conseguir ter uma fotografia bem suave e bem estilizada na pós-produção. Você que tem feito vários projetos com vários modelos de câmera, várias marcas, né? E o que você me diz assim, o que a Blackmagic está entregando comparando com as outras no mercado, as tops? Cara, tem uma facilidade muito de workflow com os produtos da deixa eu falar de novo. Tem uma facilidade muito grande de workflow com os produtos da Blackmagic. Eles se comunicam, eles falam a mesma língua, então você usar o RAW da Blackmagic, ele mantém uma compressão muito boa em questão de tamanho de arquivo, com uma qualidade muito legal para se trabalhar na pós, facilita muito o workflow. Junto com o DaVinci, que lê bem o formato da Blackmagic nativo, você consegue até trabalhar com o RAW linkado na timeline, sem precisar converter nesse sentido. Então você usa um arquivo 6K da Blackmagic com o DaVinci, você tem uma fluidez no workflow muito grande. Então isso facilita todo o processo, menos tempo, mais agilidade na hora de exportar, que consome muito, né? Imagina exportar um longa-metragem de 1h30 em RAW 6K, consome muito da máquina. Então, usando o DaVinci isso facilita muito esse processo, do que outros RAWs de outras marcas. A luz mais forte, mais eficiente energeticamente da categoria da nova geração, que é a nova NOLED MG6K. Essa luz, ela tem a mesma potência, a mesma equivalência de um HMI de 6.000 watts, só que tem um porém. Ela gasta apenas 4.300, em alguns testes que a gente fez ela está estabilizada até em 3.900. Como é que a gente consegue isso? Eu tenho aqui uma placa que mostra, né, os motores antigos a combustão para os motores novos. Então você tem às vezes um motor 2.0 que gera só 120 cavalos e você tem um motor 1.3 moderno que vai gerar 150, 160 com menos consumo e mais performance. Então essa luz ela tem essa eficiência energética que hoje em dia o pessoal pede muito, a questão do carbono neutro, a questão de ser um refletor que pode ser utilizado com geradores da bateria, ou que gasta menos energia no gerador. Então hoje em dia, em 2025, o foco não é no consumo, o foco é na entrega, na saída que essa luz entrega. Então de que adianta a tua luz gastar muita energia se ela não te entrega muita luz? Aqui na Godox, os nossos engenheiros estão muito focados em entregar o máximo de luz com menor consumo. Então com apenas 4.000 watts de consumo, a gente consegue entregar a luz que outros equipamentos só conseguem com 5.000, 5.500 ou 6.000. Então isso é uma eficiência energética de 20% superior à média do mercado
E a gente também tem, né, o refletor mais leve do mercado. Então esse aqui ele pode ser montado por uma pessoa sozinha, né? O refletor sozinho vai pesar em torno de 24 quilos. Então ele é muito leve, a cubagem dele é muito compacta, então você pode ver que realmente é um equipamento com uma cubagem compacta, porque não adianta só ter tamanho e consumo se não tiver potência e facilidade de uso. Essa luz também é compatível com todos os nossos acessórios, com um balão, com um softbox, com Fresnel, com elipse. Então é um refletor que ele não faz apenas um tipo de luz, né? Você pode modificá-la de várias formas e também está pronto para todo tipo de set, pode ficar na chuva e pode ter certeza que você tem confiança que ele vai durar muito. Hoje a Godox já tem assistência técnica no Brasil e a gente tem peças chegando constantemente. Então esse aqui é um refletor que tem 2 anos de garantia, porque a gente confia e tem certeza que ele veio para fazer uma diferença no nosso mercado. Convido vocês a conhecerem mais, siga a gente aí nas redes sociais e obrigado.